Bom dia a todos. Então, hoje nós vamos começar com a apresentação de mais um estudo clínico, que na verdade hoje vão ser dois. Vão ser o estudo clínico da área materno-infantil e outro estudo da neonatologia. Bom, essa tem sido uma atividade nossa, mensal, onde a gente tem tido essa oportunidade de discussão dos diagnósticos e atualmente a gente também está trabalhando bastante com os resultados. Então, eu acho que é uma excelente oportunidade de aprendizado e em comunidade de enfermagem, né? Que bom que a gente tem bastante alunos hoje aqui. Por favor, levantem as mãos os alunos. Os enfermeiros e funcionários do hospital. E professores. Alguém não foi localizado? Todos. Então tá. Então eu vou começar hoje, então assim, depois a gente vai ter um momento de discussão. Eu vou passar a palavra à Rose, a Rosemary, que vai começar a apresentar o estudo então da neonatologia. Bom dia. Nós vamos apresentar então o nosso estudo sobre o diagnóstico da enfermagem do RN com respostas fisiológicas e comportamentais desorganizadas. O nosso serviço ele é composto por 20 leitos de tratamento intensivo, 20 leitos de cuidados intermediários e 10 leitos de cuidados canguru. No total, são 50 leitos. A equipe de enfermagem, então, são 43 enfermeiras, sendo 7 por turno, 6 final de semana, um aleitamento materno e uma chefia da unidade. Sendo que no final de semana a gente tem sempre alguma enfermeira do turno que faz plantão para totalizar 7 enfermeiras também no final de semana. Temos 22 técnicos de enfermagem no diurno, 17 no noturno e um técnico em horário intermediário. Bom, o nosso petit comitê é formado, então, pela Denise Berto, que é a nossa coordenadora do Fazendo AD no COP, né? De manhã a gente tem a Helenice. De tarde, Alessandra, Jaqueline e Valdereza. Na noite 1, eu sou a representante. Na noite 2, é a Lenir Calduro. E na noite 3, a Cristiane Halp. No 6º turno, nós temos a Priscila. Aqui é uma foto da nossa área física, né? Aqui é a entrada da unidade, onde a gente tem bastante movimentação, né? A gente tem ali uma mãe chegando, temos um armário onde eles guardam os pertences, né? E na segunda foto ali a gente também pegou o corredor e as salas são distribuídas, né, nas laterais. Bom, essa foto aqui, então, representa bem o nosso estudo, né? Todas nós sabemos que o ambiente ideal para o nosso bebê é o útero materno, né? No útero materno ele tem o quê? Ele tem uma temperatura ideal, né? Uma temperatura constante, ele não tem luz, ele tem ruídos, mas são ruídos diminuídos, né? E ele está confortável. Quando ele nasce, o que acontece? Ele fica totalmente desorganizado. Então, aqui essa foto representa bem isso. Ele chora, ele perde aquele conforto que ele tinha dentro do útero. Ele tem manuseio excessivo, né? E aí começa, então, o nosso trabalho da UTI neonatal, que é levá-lo, então, para a unidade, né? Que a gente transporta ele numa incubadora aquecida pelos enfermeiros e médicos. E aqui essa terceira foto também representa um pouquinho, essa não é ainda
digamos, o conforto ideal para ele, né? Ele ainda está desorganizado porque ele está jogado, né? Vocês podem ver que as perninhas estão afastadas, ele não está, dá para ver que ele não está aconchegado, ele não está no ideal que seria, que agora nas próximas fotos vocês vão ver. Aqui então, já dentro da unidade, mais tranquilo, está bem posicionado, está dentro no ninho, que mantém essa contenção do bebê, e isso faz com que ele mantenha melhor a sua organização dos seus sistemas, né? Essa outra foto aqui está melhor ainda, vocês podem ver que ele está bem tranquilo, está com a mãozinha inclusive até no rosto, né? E a terceira foto, a gente diminuiu a luz, que é o ideal, né? Que eles precisam de pouca luminosidade. Então, nosso caso clínico agora, eu vou relatar o histórico dele, que é a anamnese, um pouquinho diferente, porque o nosso bebê é um bebê diferente da maioria do hospital, né, dos pacientes do hospital, mas a gente já estudou, se reuniu com a Denise Berto e a gente conseguiu encaminhar já uma proposta de customização, né, customização da anamnese para ficar um pouco mais adequado ao nosso paciente. Bom, os dados da identificação então desse bebê, ele é um RN DKPS, é masculino, é branca, escolaridade não se aplica, né? Naturalidade Porto Alegre, cidade Porto Alegre, o telefone não foi informado porque ele está sem acompanhante no momento. A religião não se aplica, por quê? Porque o nosso é um bebê, né? Nosso paciente é um bebê onde às vezes ele está acompanhado por uma tia ou por uma avó e às vezes pelo pai, que podem ter crenças diferentes, né? Então, por isso a gente coloca que não se aplica, assim como o outro item da crença e valores também não se aplica. O motivo da internação, então, do nosso bebê é prematuridade e disfunção respiratória. A história passada dele, a mãe é 35 anos, gesta 1, né, parto 0, idade gestacional obstétrica é 31 mais 5, por uma eco de 6 mais 5. Tipo sanguíneo é O positivo. As condições de pré-natal são 7 consultas. Maioria das sorologias não são reagentes, somente a IgG é reagente. A mãe teve histórico de diabetes mellitus gestacional. As condições de nascimento desse bebê. Ele é masculino, né? Ele nasceu às 10h40 do dia 23 de março de 2015, um parto vaginal, uma bolsa rota de 46 horas, um líquido amniótico claro. Nasceu no pré-parto, né? Um Apgar 7-8. Ele nasceu ativo, com choro forte, com uma cianose central. No 5º minuto apresentou saturação de 30% e queda da frequência menor que 100 batimentos por minuto. Iniciado então a VPP, né, por 1 minuto, com recuperação da frequência cardíaca, do choro e do tônus. Iniciado o CPAP 60%, em seguida apresentando um esforço respiratório moderado, mostrado para a mãe, foi encaminhado para a UTI neonatal. Apresentou uma hipoglicemia, né, de um HGT de 31, recebeu um push de soro glicosado 10%. As medicações em uso. A mãe recebeu penicilina e sulfato de magnésio antes do parto. Regulação neurológica. O desenvolvimento neuropsicomotor, né, ele teve uns reflexos, não foram testados, né, devido às condições clínicas do bebê. Ele foi atendido rapidamente e encaminhado para o UTI neonatal. Então, às vezes, não tem como fazer logo em seguida. Percepção dos órgãos dos sentidos, na escala de Dora NIPS 4. O exame físico da cabeça e pescoço, a cabeça é simétrica, fontanelas palpáveis e normotensas, tábuas ósseas sem alterações, palato íntegro e sem anormalidades. Aqui o perímetro cefálico é 28 centímetros. A oxigenação. As condições respiratórias dele é um prematuro, né? Então
nasceu um pouco gemente, com esforço respiratório, né, em CPAP, com FO2 de 0,3 e uma saturação entre 92 e 96. O exame físico do tórax foi simétrico e um perímetro torácico de 30 centímetros. No item, na regulação térmica e vascular, a temperatura axilar foi de 36,2, a frequência cardíaca de 162 batimento por minuto, a frequência respiratória 58. Pulsos, perfusão e ritmo cardíaco. Pulsos e ritmo cardíaco regulares com a boa perfusão. As extremidades aquecidas e perfundidas. Na alimentação e hidratação, ele não sugou no seio materno, né, na sala de parto, não teve condições clínicas. O peso 2,95, a estatura 44 centímetros. O percentil na curva de crescimento ele foi um capurro de 33 semanas mais um dia, então foi um prematuro, mas adequado. Nas eliminações, né, a urinária não apresentou diurese, intestinal também, não eliminou mecônio. No abdômen, genitais gluteanos, o abdômen foi normotenso, circunferência abdominal de 27 centímetros. O coto umbilical com 3 vasos, né, 2 artérias e uma veia. Genitália masculina, não foi palpado testículos em bolsa. O meato urinário central, ânus aparentemente pérfio. Na integridade cutânea mucosa, a pele foi rosada, né, íntegra e aquecida. Na Braden não se aplica porque a gente ainda está aguardando validação de uma escala de pele para o recém-nascido. No cuidado corporal, atividade física e de segurança, na avaliação funcional foi pouco ativo, né, e flácido. No exame físico dos membros, ortolane negativo e as clavículas íntegras. Aqui, como eu falei, né, as necessidades psicoespirituais, as crenças e valores também não se aplicam pelo mesmo motivo da religião. Na educação para a saúde, a capacidade para o autocuidado, né, sem condições de avaliação, e as limitações para a educação também. No momento, a gente não teve contato com essa mãe, não teve como avaliar pelo pós-parto imediato, né? A gente não teve como fazer. Bom, a conduta, a gente teve, a gente pulsionou esse bebê, né? Um acesso periférico, foi passado sonda, deixado aberto em frasco e os demais cuidados a gente seguiu a prescrição. Na educação, né, sem familiares para receber informações. Então, não tinha acompanhante esse bebê para que a gente conversasse. Bom, agora eu vou passar, né, adiante para minha colega. Então, obrigada, Rose. E nós vamos continuar agora, depois da apresentação da anamnese completa desse recém-nascido. Então, assim, para a gente poder estar discutindo em grupo o que seria, em termos de diagnóstico, o que cada um de nós poderia estar levantando frente a essas características definidoras que foram trazidas aqui pela colega. O próximo slide tem, né, Denise, com as características definidoras? Não tem? Tá. Então, assim, vocês viram o que tinha esse recém-nascido. Se for o caso, a gente pode até voltar algumas coisas, se vocês precisarem, né, para a gente tentar ver quais seriam os diagnósticos que a gente poderia elencar para esse paciente. Quem se habilita? E eu vou pedir, por favor, assim, que quem quiser comentar, que a gente possa fazer isso sempre no microfone. Então, a gente passa, porque ele está sendo filmado e precisa estar no microfone. E, mais uma vez, lembrando, depois eu vou estar passando as listas de presença, todas em bloco, e a gente tem folha separada para funcionários, para estudantes, para professores, tá bem? E aí? Vocês querem revisar alguma coisa da anamnese? Querem voltar a algum slide?
claro, só um pouquinho. Tá, então eu percebi alguma coisa. Esse paciente tem um suporte não invasivo na ventilação, uma ventilação mecânica não invasiva. Então, eu sugiro o padrão respiratório ineficaz. Quem mais? Pode ser alguém da área mesmo. Vamos lá, podemos contar contribuindo. Começou da área, só para constar então que a gente sempre inicia, né, com a aumentação interrompida, né, relacionada com a doença da criança. Exatamente. E acho que é importante vocês se colocarem, os estudantes aí, toda essa turma aqui que está. Isso é uma experiência, eu acho que é justamente para a gente poder participar, para poder aprender, né? Eu acho, fazer essa discussão. Risco de desequilíbrios de líquidos. Ele nasceu com uma hipoglicemia, né, conforme está ali na tela, então eu levantaria o risco de glicemia instável. Me faltou a palavrinha. Mais alguém gostaria de contribuir? E acho que é importante também as pessoas, se puderem contribuir, por que, né? Tipo, levantando, por que pensou nesse diagnóstico, quais são as características definidoras, né? Por favor. Oi, tudo bom? Bom dia. Eu acho que incluiria também o risco para amamentação ineficaz, né? Porque a partir do momento que esse bebê puder ir ao seio materno, eu acho que também se aplicaria, não sei. Estimular a mãe no banco de leite humano, né? Ah, tá, os cuidados. Não sei se aplica. Acho que a gente tem que pensar todas as possibilidades, né? O que nós estamos fazendo nesse momento? A gente está fazendo o agrupamento de características definidoras, de sinais e sintomas, para a gente levantar as hipóteses diagnósticas, né? Então, assim, depois a gente escolhe os diagnósticos principais para, na vida real, poder estar fazendo a prescrição de enfermagem, porque nenhum enfermeiro vai dar conta de todos os diagnósticos que o paciente apresenta, né? Naquele momento que muitas vezes é curto, né? É pequeno. Mais alguém? Vai lá. Para ver se eu enxerguei certinho. Eu vi 36,2 de temperatura axilar, né? Então eu lançaria o termorregulação ineficaz, tá? Risco para infecção também, Denise, por favor. Por que tu queres colocar? Uma bolsa rota de 46 horas, né? Então tem risco para infecção também. Vocês olhem a riqueza que a gente já tem aqui, né? Então, são vários diagnósticos com possibilidades, porque o paciente tem características definidoras que nos levam a pensar. Vamos ver, então, o que o pessoal levantou. Vamos passando lá. Então, quais os diagnósticos? Agora eu vou chamar a Lemir para continuar. Então, o estudo clínico, ela apresentando o que na ANEL as especialistas fizeram. Então, bom dia a todos. Eu sou enfermeira da ANEL, então, do turno da noite. Então, os diagnósticos da enfermagem, se puder passar de um a um. Então, o primeiro que a gente levantou foi a amamentação interrompida. Esse nós colocamos para todos os bebês que internam na neonatologia,
porque na realidade esses bebês a gente considera o diagnóstico de amamentação interrompida porque eles não têm uma livre demanda. Então ali aquele bebê, como a gente viu antes ali, ele já foi direto para a NEL, então ele já não, pelas suas condições clínicas, ele já não mamou na mãe no primeiro momento, que é no centro obstétrico. Padrão respiratório ineficaz, que foi o primeiro que a colega levantou ali, porque esse nenê ele precisava de um aporte respiratório, né? Ele nasceu ali, teve um apgar baixo, né? Foi para CPAP, foi ventilado com pressão positiva já na sala de parto e acabou indo para a neonatologia e ficando em CPAP. Então, padrão respiratório ineficaz. Risco para desequilíbrio do volume de líquidos. Esse bebê vai precisar, então, de um aporte hídrico, né? Ele vai iniciar medicação, vai iniciar antibiótico, né? Pelas 46 horas de bolsa rota. Então, por isso que a gente nem botou risco para infecção. Como já ele foi direto, então já foi considerado, né, dentro do... Risco para desequilíbrio na temperatura corporal. Por dois motivos, né? Eu acho que no momento que ele sai do útero materno, já o primeiro contato, né, já é uma temperatura ambiente diferente dentro do centro obstétrico. Ele chega na NEL, ele é super manuseado, ele perde calor para o meio, né? Então, para que ele que ele se mantenha o possível dentro de um ambiente térmico neutro, a gente levanta esse risco de desequilíbrio da temperatura corporal. Ele vai para uma incubadora, ele precisa ser aquecido, e a gente prima muito pelo aquecimento do nenê. Para qualquer procedimento que vá se fazer, o nenê tem que estar aquecido. Então, para nós é super importante esse diagnóstico. E o diagnóstico, que é o estudo, né, clínico no nosso caso, é o comportamento desorganizado do bebê, que eu acho que ninguém na hora se lembrou, que na verdade esse bebê ele está desorganizado, né? Então ele sai do meio lá, como a Rose colocou, do útero materno, que é um ambiente calmo, tranquilo, né? Livre de ruídos, e ele passa para um ambiente que estressante, com muita luminosidade, né? A gente manuseia muito esse bebê, por mais que se tente não fazer, mas a gente acaba manuseando. Então o bebê custa às vezes a se organizar. Então o que a gente quer é que esse bebê se organize dentro da medida do possível, né? Dentro do tempo dele e dos nossos cuidados. Tá? Eu só queria ali o risco para glicemia ali que alguém levantou, como ele fez no primeiro momento, gente, para nós já não é risco, né? Então ele já fez né, antes da gente levantar o diagnóstico, ele já tinha hipoglicemia 37 mg, 38 de HGT. Então, aí já não é mais o risco, ele já se fez soro glicosado ali com push, né, de soro glicosado a 10, então já se corrigiu. E por ele ser prematuro, ele também fica com os controles de HGT, que são o padrão, né, então ele vai ter ao longo, até as 72 horas de vida, um controle de HGT. Bom, a nossa prescrição, então... comunicar batimentos de asa de nariz, retrações de gemido expiratório, né, mesmo ele no CPAP, porque ele poderá evoluir para uma ventilação mecânica, né, uma ventilação invasiva. Encaminhar a mãe, né, ao banco de leite humano. Então, mesmo no início, que a mãe chega, a primeira visita da mãe na unidade, a gente já orienta essa mãe que ela tem que esgotar a mama, né, e que assim que for possível o nenê vai ao seio. Tá? E que toda vez que ela for no banco de leite e esgotar, assim que tiver disponível, o nenê já vai receber direto o leite dela. Sinais vitais, né, que a gente deixa, como ele estava em UTI, a gente deixa de hora em hora. Implementar cuidados com sonda gástrica. A gente usa bastante o complemento lá, porque nós colocamos, trocar a sonda gástrica a cada 5 dias, e essa sonda está aberta, neste caso aqui, primeiro, não para alimentação, mas porque ele está em CPAP, está engolindo ar e pode causar uma distensão abdominal. Cuidados com soroterapia, né, ele já fez a hipoglicemia, ele está com soro glicosado, né, e... implementar cuidados com oxigênio terapia, no nosso complemento ali é CPAP, a gente já coloca trocar traqueias, a gente já vai colocando na prescrição, aprazando já os cuidados. Verificar a oximetria, alternando de 2 em 2 horas, a gente tem esse cuidado também de 2 em 2 horas e alternando, né, para não ter nenhuma lesão de pele.
Implementar cuidados com a incubadora, que daí ele vai ficar numa incubadora umidificada, enfim. Trocar a incubadora, a gente já coloca a data, né, a partir da data que o nenê chegou, a cada 15 dias. Implementar cuidados com ninho ou toalha, que é o que vocês viram bem no início ali do slide, que é feito um ninhozinho para o nenê se aconchegar, ficar bem aconchegado, como se ele estivesse dentro do útero materno. Avaliar a dor como quinto sinal vital, né, a gente avalia através da escala NIPS, né, que nós usamos bastante, é registrado na folha do nenê, na folha de controle, aí se coloca ali o NIPS conforme se medica o nenê ou não, tá? Ou primeiro se faz um aconchego para o nenê, né, tenta ver se ele está desconfortável, fralda molhada, se caso ele não tiver medicação, tá? Medicação prescrita. Implementar cuidados de acordo com o protocolo assistencial de quedas, que isso aí todos têm que ter. A gente orienta assim, a família também, né, a fechar a portinhola da incubadora, a gente trava a incubadora para que ela não ande, né, porque ela desliza. E realizar a hora do psil, no mínimo 30 minutos, uma vez ao turno. Essa hora do psil é o seguinte, para quem não está acostumado com a neonatologia. Todos os turnos, né, manhã, tarde e noite, por 30 minutos, né, se diminui a luminosidade da sala, se tenta, né, porque dentro de UTI é um pouco difícil isso, mas se tenta fazer menos barulho, né, se tenta fazer menos procedimentos nessa hora no nenê, tá? Nem sempre é possível, mas na medida do possível, isso é preconizado assim por nós e é colocado na folha de registro do nenê, o técnico coloca hora do psil, tá? E cobrir a incubadora com mantas escuras, que isso diminui a luminosidade. A gente nota que quando a gente não coloca, o nenê se incomoda quando tu vai fazer algum procedimento. Então, acho que isso é bem importante para nós, né? Para quem não conhece a neonatologia, a gente, mas às vezes só de cobrir o nenê se acalma, fica tranquilo, né? Pela questão da luminosidade. Tá? Bom, no diagnóstico do nosso estudo clínico, então, é o comportamento desorganizado do bebê. Tá, este é o que nos guia, né? Então, a definição são respostas fisiológicas, né? E neurocomportamentais desorganizadas de um lactente aos estímulos ambientais. Então, é bem isso que a gente falou, né? O nenê está desorganizado, ele saiu do ambiente dele, veio para o UTI, que é um ambiente estressante, por mais que se faça tudo isso, né? O nenê fica desorganizado, a gente usa muito esse termo, né, desorganizado, porque o nenê sai do seu padrão, né, que ele estava antes, para sofrer todas as intervenções, né, dentro da UTI. Tá? A UTI ela é bem intervencionista ainda, né, mas a gente está caminhando para um momento assim de cada vez mais se preocupar com a parte neurológica e comportamental do bebê. Bom, de acordo com a aorta e NANDA 1, o diagnóstico de enfermagem, então, conforme a nomenclatura preconizada por aorta e a taxonomia 2 e NANDA 1, o diagnóstico do nosso estudo clínico, que é o comportamento desorganizado do bebê, então ele se divide no grupo das necessidades humanas básicas da aorta, necessidades psicobiológicas, o subgrupo segurança física e meio ambiente, que é o que a gente vem falando todo esse tempo, né? O domínio enfrentamento e tolerância do estresse. E a classe é o estresse neurocomportamental. Os cuidados, então, que já existe, né, a partir do sistema informatizado aqui do HCPA, usando as intervenções MIC, né, os cuidados que aparecem para nós, dentro da neonatologia, quando a gente vai fazer a prescrição. Então, verificar sinais vitais, vigiar sensório, né, evitar procedimentos durante o sono do paciente, que, na verdade, é o que a gente respeita muito, né, avaliar a intensidade da dor, né, através da escala NIPS, comunicar alterações do padrão respiratório, comunicar se choro forte ou irritabilidade, porque isso ali também pode, o bebê, além de estar desorganizado, pode estar com dor ali, né, então
Às vezes o bebê está irritado e ele pode estar com dor, pode estar com fome, então a gente tem que avaliar que tipo de choro que é, como que o nenê está se comportando naquele momento. Implementar cuidados com ninho ou toalha, que é aquilo que eu falei para vocês já, que é o ninhozinho que a gente coloca o bebê dentro. Realizar a hora do psil, estimular os pais a participarem dos cuidados. A gente, desculpe, a gente sempre procura... dentro da medida do possível, assim que os pais entram na neonatologia, a que eles consigam já começar a tocar no bebê, a fazer pequenos cuidados, tá? E estimulando, então, a aproximação, né, da mãe com o bebê ou com a família, não necessariamente a mãe, às vezes não tem, né? Ou o pai ou outro familiar. Eu digo não tem porque, às vezes, a mãe pode ter uma intercorrência e não pode estar visitando o bebê. Então, o outro familiar pode estar fazendo esse papel. Orientar o paciente, né, no nosso caso, a família, quanto aos riscos de prevenção de quedas, que é aquilo que eu já falei, travar a incubadora, a portinhola, cuidar que o nenê não pode ficar com a porta aberta, que o nenê pode ter risco de queda. Posicionar o paciente levando em conta o alinhamento correto do corpo, que isso a gente tem feito bastante, que é posicionar o bebê numa linha média a 30 graus, para que evite a hemorragia, né, intracraniana dos bebês menores, né, dos bebês pré-termo, e agrupar os cuidados em períodos curtos, observando sinais de estresse. Isso é uma outra coisa que a gente tem cuidado também, para não agrupar os cuidados e acabar fazendo muita coisa ao mesmo tempo, né? E respeitar sempre o sono do nenê. Bom, os resultados. A seleção dos resultados e seus indicadores para o comportamento desorganizado do lactente, conforme a NOC. Então, organização do bebê a termo, os resultados selecionados, né? Adaptação extrauterina da função fisiológica comportamental do bebê nascido de 24 a 37 semanas gestacionais. Isso contempla todos os nossos bebês, desde os bebês pré-termos, né, os nenês de alto risco, até os bebês a termo, que também pode internar na neonatologia por outro motivo. Os indicadores para nós é saturação de oxigênio, né, maior que 85%, a termorregulação e a frequência respiratória menor que 60. Esse é o nosso base. A escala, então, 1 é gravemente comprometido, o 2 é muito comprometido, o 4 é levemente comprometido e o 5 é não comprometido, que na realidade o que a gente trabalha cada vez mais para o bebê, né, ter um desfecho interessante ali, que ele saia da neonatologia não comprometido, ou o menos comprometido possível. Bom, essa é a nossa nota de internação daquele bebê que a Rose apresentou lá para vocês. Então, é recém-nascido de KPS, né, a 3ª hora de vida, ele estava desacompanhado no momento, né, não tinha familiar. Peso 2,95 kg, RN ativo, agitado, difícil consolabilidade, algo ictérico, incubadora, CPAP nasal, saturação 100%, apresentou 2 episódios de queda de saturação. Em NPA, NPT em veia periférica, mantém ampicilina e gentamicina, né, pela bolsa-roupa, abdômen normotenso, coto umbilical com 3 artérias e 2 veias, umidificado com soro fisiológico, a gente umidifica para que, se precisar cateterizar a veia ou artéria. Diurese espontânea, não evacuou, sinais vitais. E o que a gente levantou ali, então? Amamentação interrompida, que a gente, padrão respiratório ineficaz, risco para desequilíbrio do volume de líquidos, risco para desequilíbrio na temperatura corporal. O comportamento desorganizado no bebê, então, todos foram mantidos, tá? Esse vai até o final. E a conduta é observar o padrão respiratório e manter os cuidados conforme prescrição. Resultado segundo o NOC. Então, no primeiro dia de vida, esse bebê tinha saturação mais que, muito comprometida. Então, ele acabou indo para CPAP, né? Então, ele estava com a saturação baixa. A termorregulação também, porque ele recém chegou, ele estava hipotérmico. E a frequência respiratória menor que 60. Então, gravemente comprometido. Ele estava com a frequência respiratória bem alterada. Esse foi o motivo que ele acabou indo para CPAP nasal. E a meta é que ele saia o menos comprometido possível.
No 4º dia de vida, recebeu visita da mãe e esgota as mamas no banco de leite. Aí ele já tem um peso de 2,60, está em incubadora, já que já passou para ar ambiente, ativo, levemente taquipneico, fontanela anterior normotensa, mucosas úmidas e coradas, acesso venoso periférico, salinizado por antibiótico, abdômen plano, cicatriz umbilical, ok, já caiu o coto ali, períneo íntrico, eliminações presentes, extremidades aquecidas e perfundidas. Então, ele mantém o risco para amamentação interrompida ainda, né, porque ele não tem ainda livre demanda, ele está recebendo a dieta ainda por sonda, né, e nem em todos os momentos essa mãe pode ficar. Risco para desequilíbrio do volume de líquidos, né? Ele tem ainda antibiótico. Risco para alteração da temperatura corporal, já foi resolvido, porque aqui esse bebê, ele está em incubadora, mas ele está mantendo a temperatura, e o comportamento desorganizado do bebê mantido. Tá? Bom, ali a saturação no 1º dia de vida, então estava... No 4º dia de vida, desculpe, já estava levemente comprometida, a frequência respiratória, a termorregulação levemente comprometida e moderadamente ainda no 4º dia de vida. E a nossa meta, ainda não chegamos lá, que é o 5. Né? No 14º dia de vida, a gente trouxe a nota de internação ali e essas duas evoluções. Tá? A gente evolui todos os bebês de UTI uma vez ao turno. Tá? O paciente, então, está desacompanhado no 14º dia de vida, peso 2,260, está em berço comum, o exame está ativo, rosado, mucosas úmidas, né, os sinais vitais, já está recebendo dieta via oral, 42 ml, de 3 em 3 horas, e sugando no seio materno. Então, ele suga no seio materno e recebe mais o complemento. Mantemos, então, a amamentação interrompida, comportamento desorganizado do bebê, risco para desequilíbrio no volume de líquidos. Então, observado a permeabilidade do acesso venoso e mantém cuidados conforme prescrição na enfermagem. Ele já está no 14º dia de vida. Então, no 14º dia de vida, ele já mantém uma saturação mais que 85, ele já se aquece, né? Ele já se mantém aquecido, ele tem uma frequência menor que 60. Tá? Então, aí ele já está com 5, tá? Aqui são, só para você, a data de internação dele foi dia 22 de março, saiu dia 4 de abril. Aqui são os diagnósticos que aparecem na tela para nós quando é aberto e fechado. Bom, o trabalho do Petit Comitê, então, foi as reuniões quinzenais, né, para definição de casos que poderiam ser desenvolvidos como estudo clínico, né? Análise do diagnóstico de enfermagem já existente no sistema do HCPA para o comportamento desorganizado do bebê, identificação dos cuidados existentes nos sistemas que são utilizados para o recém-nascido e dos diagnósticos de enfermagem aberto, e a revisão dos cuidados existentes a fim de melhorar a apresentação no sistema GHUS, visando não colocar cuidados repetitivos. Bom, o comportamento desorganizado do bebê é o diagnóstico que a gente usa. Então, a gente está tentando agora, né, migrar para o comportamento desorganizado do lactente, que vai contemplar também a pediatria, tá? Porque, segundo a Nanda, depois a gente vai falar, é usado agora o termo comportamento desorganizado do lactente. Então, a gente pegou todos os cuidados existentes, a gente pegou todos os cuidados, fizemos uma tabela, esse foi o trabalho do Petit, e a gente foi elencando os que são os mais importantes e os que estão em azul já são aqueles cuidados que já estão elencados em outros diagnósticos. Tá? Pode passar. Tá, então, o comportamento desorganizado do bebê, ele passa, então, para ser comportamento desorganizado do lactente, segundo a Ananda, 2012 e 2014, tá? No HCPA, a gente utiliza para recém-nascidos o termo de 0 a 28 dias de vida, que é o que a neonatologia, dentro da neonatologia, são os pacientes de 0 a 28 dias de vida. A nomenclatura do bebê, ou RN, isso é conforme a ONG. Tá? Então, a gente utiliza também o termo bebê.
Tá? Nós não temos só bebê de 28 dias, eles são até 28 dias, mas a gente tem bebês que acabam ficando mais tempo. Então, a gente tem bebê com mais de 28 dias dentro da neonatologia. Utiliza-se o termo lactente para o bebê que é amamentado, né? Segundo o RIT, ou ainda o bebê com 29 dias a 2 anos de idade. Ou ainda criança de 0 a 2 meses de idade incompleto, 11 meses e 29 dias. Então, a gente precisava de um conceito que aglobasse também, né, a pediatria. Tá? Contribuições do estudo, então. Seguir a adequação com o nome diagnóstico, conforme a NONDA. Revisar o diagnóstico da enfermagem em consonância com a literatura, utilizando com as necessidades levantadas na unidade. E daí a gente conta com as nossas colegas da pediatria também, para poder nos ajudar. Aperfeiçoar a assistência de enfermagem aos recém-nascidos de alto risco, visando a acurácia dos diagnósticos da enfermagem. Implementar os cuidados que promovam uma melhoria na assistência, visando a excelência do cuidado, do atendimento. Essas são as nossas referências, né? Então, o nosso bebê, na verdade, ele acabou tendo... Só queria mostrar aqui... Essa bebê aqui, ela aparece em 3 momentos dentro da neonatologia, né? Aqui, ali, durante a alta, e depois ela retornou com 1 ano. Então, 1 ano e um pouquinho, né? Então, na realidade, a gente consegue ainda, assim, dentro de todas as dificuldades, né, que se tem dentro de uma UTI, tudo que os nenês apresentam, a gente ainda consegue prestar uma boa assistência dentro daquilo que nos é, né, permitido. Eu acho que é isso aí, então, não sei se ficou bem claro, agora a gente vai para as perguntas. Bom, agora nós vamos ter assim de 5 a 10 minutos, porque depois a gente tem o outro estudo clínico para ver as dúvidas, as questões que vocês estão levantando. Em primeiro lugar, já queria agradecer e mostrar assim, o quanto é importante essas áreas específicas que eles trazem para nós um conhecimento que não é comum e que todo mundo pode aprender com isso, né? Voltando à nossa discussão ali, o que é interessante ver? Que todo o levantamento dos diagnósticos que a plateia trouxe, na verdade, eles contemplam os cuidados e aquilo tudo que foi trazido no estudo clínico, que as especialistas acabam contemplando mais e reforçando mais os cuidados num diagnóstico que se adapta melhor. Mas, na verdade, a gente pode ver que várias daquelas questões levantadas ali estão, quer dizer, alguns diagnósticos foram levantados, mas esse diagnóstico de comportamento desorganizado do bebê, ele acaba sendo um diagnóstico muito acurado para o paciente, para o neonato, principalmente para o prematuro, né? E é ali que eu acho que por isso elas trazem essa revisão, que eu acho que isso é muito bom, né? Então, a gente vai estar colocando, adequando mais uma vez, elas já tinham trazido esse diagnóstico, né, quando a gente colocou, e agora elas fizeram uma revisão e a gente vai estar acertando também, junto com o Petit Comitê, para ficar melhor ainda para os usuários, né? Algumas questões, então? Só reforçando, bom dia, eu sou Fátima, e sou professora da escola, também trabalho na COP. Reforçando o que a Carmo trouxe, né, e aproveitando esse momento que é de aprendizado nosso, eu só queria, Denise, por favor, que tu colocasse a tela onde tem o NOC, né? Por que a gente tem reforçado a questão da NOC? Porque ainda é um sistema de classificação que a gente não usa na nossa prática clínica, mas que a gente tem experienciado, né, em pesquisa e em estudos, porque é a nossa meta. Né? Então, vocês podem ver que os indicadores que foram selecionados, né, eles acabam também tendo uma ligação com aqueles sinais e sintomas que remetem para outros diagnósticos, mas que, no seu conjunto, eles oferecem elementos para avaliação desse diagnóstico principal que as colegas levantaram. Né? E como é importante a gente ter indicadores numéricos para que a gente possa avaliar a melhora ou a piora do nosso paciente. Nós já até fazemos isso na maioria das vezes,
Mas como a gente não tem instituído esse sistema, às vezes a gente não se dá conta que está aplicando um NOC, né? Que é os resultados de enfermagem, embora a gente já trabalhe com esse tipo de raciocínio, porque a gente já olha se o bebê está respirando melhor, né? A gente já olha se a saturação está bem, se ele está aquecidinho, como é que está a termorregulação, a gente olha a frequência respiratória e outros indicadores que vocês poderiam ter levantado, mas aqui é um exercício, né? Então, mas isso que eu queria chamar a atenção, até para desmistificar que NOC é coisa difícil, né? Que a gente ainda tem isso um pouco na ideia. Mas, claro, ela ainda é difícil porque a gente ainda não tem no nosso cotidiano essa terminologia, que a gente precisaria ter alguns elementos que facilitasse a operacionalização dela. Mas, em termos de compreensão e de raciocínio lógico, né, eu queria destacar o quanto que as equipes já estão preparadas e maduras para estar fazendo isso. Tá? Algum questionamento? Nós temos ainda alguns minutos. Ninguém quer colocar, fazer alguma colocação? Certo? Não? Já que tu me olhasse, né? Eu acho... enquanto eu estava assistindo, na verdade, eu estava pensando como é importante esse momento aqui de estar fazendo esses estudos clínicos e essa revisão dos diagnósticos, né? Porque, assim, eu sou de um tempo em que a gente não aprendia isso na faculdade, né? E eu vejo, assim, essa evolução dentro do hospital, quando a gente começou a usar e de como nós avançamos nisso. Eu lembro de algumas vezes na unidade, assim, as gurias dizerem, a gente está usando esse diagnóstico porque é ali dentro que tem o cuidado que a gente precisa, né? Então, isso mostra, assim, uma trajetória e um amadurecimento da própria instituição quanto ao trabalhar com ter essa prática instituída, né? E tudo tem um começo, o começo a gente vai por alguns caminhos, assim, que às vezes ainda não são os definitivos, né? E à medida que a caminhada vai avançando, a gente vai aprimorando. Então, mais é no sentido, assim, de valorizar esse momento e todo esse investimento que a gente vê de horas de AD nesta atividade, né? Na própria unidade, o quanto que a Denise, que é a nossa representante, faz esse movimento dentro da unidade, trazendo as colegas para a discussão desse tema e aprimorando aquilo que lá na ponta, no dia a dia, o enfermeiro precisa para o desenvolvimento das atividades, né? Então, mais é no sentido, assim, de realmente de fazer uma reflexão da nossa trajetória institucional com relação aos diagnósticos e a essa prática, que, como eu disse, como eu não tive isso na minha formação, a gente vê realmente, tu percebe mais a evolução da instituição nesse sentido. Tá? Mais alguém gostaria de fazer alguma pergunta, colocação? O que eu gostaria, assim, de trazer a reflexão é a questão dessa transição considerada a partir de dias de idade cronológica, porque para alguns prematuros, os 28 dias de idade cronológica podem ser insuficientes para compensar o tempo que eles nasceram antes. Então, eles estão ainda em um processo de gestação extrauterina. Então, assim, é só para vocês refletirem como que vocês vão manejar. Eu também não tenho a resposta, mas me preocupa que a adaptação ao nascimento, que é o que esse diagnóstico, né, mais contempla, para um prematuro extremo se prolonga, né? Ela é mais longa do que, às vezes, os próprios 28 dias de idade cronológica, quer dizer, aquela do momento do nascimento até o tempo que se considera. Então, é possível que alguns bebês, mesmo parecendo já estarem na idade de lactente, ainda estejam com um comportamento de recém-nascido, né? É essa a questão. Vocês querem colocar alguma coisa em relação a isso? Esse bebê, ele manteria o diagnóstico de comportamento desorganizado até ele ganhar alta ou até recuperar alguns dessas dificuldades que ele está tendo?
A gente, bom dia, a gente mantém esse diagnóstico até o paciente ter alta, por quê? Porque todo o nosso trabalho é em cima de manter o comportamento dele organizado, né? Um bebê que não está do lado da sua mãe, que não consegue ter o seio da mãe por livre demanda, né? O bebê que está em casa ou que está no quarto com a mãe, ele fica, a hora que ele chora, a mãe dá seio, a mãe aconchega, a mãe bota no colo. No momento que ele está dentro da UTI neonatal, ou mesmo que ele não esteja na UTI, ele esteja naquelas salas de cuidados intermediários, ele se desorganiza, porque ele está num berço, num ambiente que não é o dele, né? Ele está num lugar com muita claridade, porque a gente precisa estar vendo o acesso, a gente precisa estar vendo a cor, a gente precisa estar vendo a frequência respiratória. Então, a gente mantém este comportamento desorganizado até a alta. Tá? Este é o motivo, porque a gente tenta que aqueles cuidados todos sejam aplicados durante as 24 horas que ele está por aqui. Tempo esgotado para o primeiro estudo, então nós vamos convidar a Márcia, que vai fazer a apresentação do estudo clínico da área do CO, do Centro Obstétrico. Nós vamos convidar a Rose também, para ela estar colaborando, né? Nós tivemos um acidente de percurso, né? Então, a enfermeira Ana, que era quem ia fazer a apresentação do estudo clínico, que estava bem empoderada de tudo, ela sofreu um acidente e está de licença. Então, assim, a Márcia, que era do PETI, que estava trabalhando junto com ela e junto com a Rose, vão fazer essa apresentação, tá bom? Bom dia, eu sou enfermeira do CO. Então, assim, quem preparou esse trabalho foram as pessoas do COPE, que foi a Fátima e a Maria do Carmo, juntamente com a Márcia e a Ana Fraga. Mas, como a Carmo falou, ela teve um acidente de trabalho e está em licença de saúde. Então, a gente vai começar a falar sobre a dor no processo de parto, o novo diagnóstico de enfermagem. Essa aqui é a entrada da nosso centro obstétrico, que fica no 12º andar, na ala norte. Toda paciente que chega até nós, elas vão ser acolhidas, elas vão ser atendidas e depois acolhidas e depois vão consultar. Então, nenhuma paciente, mesmo tendo anel com CI cheia, mesmo tendo centro obstétrico lotado, todas vão ser atendidas, ou encaminhadas ou ficam ali conosco, mas nenhuma vai embora sem atendimento. Então, assim, chega a paciente aqui na recepção, é feito um boletim juntamente com o administrativo. Depois, a técnica de enfermagem verifica os sinais vitais e encaminha ela para o acolhimento, que é essa salinha aqui. No acolhimento, a enfermeira que faz este acolhimento, ela vê qual é a queixa principal da paciente e, através dessa queixa principal, e claro, daquele exame obstétrico e o olhar clínico dela, ela vai classificar essa paciente dependendo das cores, se é vermelha, se é laranja, se é amarela, verde ou azul. Para cada tipo de classificação, existe um tempo para a paciente esperar. Por exemplo, se o vermelho é uma urgência, então se ela está vermelha, um sangramento, alguma coisa, ela já vai ser imediatamente atendida e o profissional que vem atendê-la também é um profissional mais qualificado, seria o contratado, o professor ou um residente mais qualificado. Se ela tem uma classificação de azul, que a gente tem muito pré-natal lá, na classificação azul ela pode ter um atendimento um pouco mais demorado, não tem tempo para esse atendimento, que normalmente a pessoa ela vai lá consultar para fazer exames ou para mostrar algum exame ou algum encaminhamento que não é uma urgência, então ela tem tempo para esperar. Então pode ser um doutorando que vá avaliá-la, depois ele vai lá e discute o caso com o seu preceptor. E agora eu vou passar então para a Márcia. E aqui nós temos 7 salas de pré-parto, tá? Cada sala de pré-parto tem um leito comum, tem um leito que fica sozinho, elas ficam sozinhas, individuais, tem um banheiro para cada 2 pré-partos. Elas ficam acompanhadas sempre da pessoa que ela quer, nem sempre é o marido, nem sempre é o familiar, às vezes é vizinha, é uma amiga, então é a pessoa que ela escolher, essa pessoa que ela escolhe fica o tempo todo junto dela até depois do parto. Então, assim, na realidade, eles ficam lá, os acompanhantes, 24 horas.
parto, pré-parto e pós-parto. Também na consulta, no acolhimento, se eles quiserem também ficar juntos, também eles ficam. Fica o tempo integral que quiserem. A gente, na sala de recuperação, a gente não tem muitas acomodações para o familiar, a gente tem um banquinho para ele poder sentar, mas por enquanto, é o que o centro obstétrico oferece. Temos 2 salas de pré-parto, 2 salas de sala de parto, 2 salas de sala de cesárea, 2 recuperações, uma com 4 leitos e outras com 3 leitos, e uma sala de admissão. Desde o dia 2 de março, se não me engano, a gente começou a assumir a admissão como parte nossa da assistência. Então, todos os nenéns que são normais, eles ficam conosco, eles ficam 1 hora pele a pele com a mãe. Após ser encaminhado à sala de admissão, é feito então todos os cuidados de rotina nele, o banho, juntamente com o seu familiar, e depois eles são levados até a mãe para continuar a amamentação e a interação. Bom, meu nome é Márcia, então eu sou enfermeira da unidade de internação obstétrica. Meu turno é o final de semana, tá? Pode dar segmento. Bom, a nossa paciente, então, como a Rose falou, ela entrou, foi acolhida, passou para o consultório, foi atendida pelo médico e foi para o pré-parto, tá? Ela é LF, tem 32 anos, é branca, casada, tem ensino médio completo, porque ela é uma técnica de enfermagem, natural e residente aqui de Porto Alegre. A religião dela é católica e ela vem acompanhada do esposo. O motivo da internação dela é o trabalho de parto, né? Ela procurou atendimento por apresentar perda de líquido, está com contrações dolorosas, frequentes. Ela percebe a movimentação fetal, nega o uso de alguma medicação, alergias, doenças prévias. A mãe e o pai rígidos, saudáveis, e ela conhece seu problema de saúde, né? Ela chegou referindo contrações intermitentes, né, com uma escala de dor score 9, tá? Tem fácil de dor, estava agitada até pela dor que ela estava sentindo, com contrações uterinas. A história de dor, ela está referindo dor embaixo do ventre, dor nas costas também, até pela contração uterina, né? Desde o início da tarde, e à noite ela passou a apresentar mais frequência nas contrações, tá? Foi desencadeando o trabalho de parto. A alimentação, ela ganhou 13 quilos na gestação, boa aceitação alimentar e hídrica, né? Eliminações urinárias e intestinais sem alterações, né? A bolsa dela rompeu às 5h15 e o líquido amniótico, conforme ela estava claro, né? Porque ela veio da rua, de casa. A integridade cutânea e mucosa, pele íntegra, ela não tinha nada alterado. A Braden lá no CO não se aplica, porque a paciente passa muito rápido ali no CO, né? Cuidado corporal, atividade física e segurança, condições de higiene adequadas, ela chegou deambulando. E a Mórcia, como é uma área de risco, todas as pacientes são classificadas como risco lá no centro obstétrico. Necessidades, a reprodução e sexualidade. Ela é uma gestante, é segundo filho dela, né? Ela tem um parto anterior. Ela chegou com 40 semanas, ela tem uma eco de 27 de agosto com 8 semanas, então é uma eco bem precoce, então a idade gestacional é bem fidedigna, né? Ela tem um filho de 9 anos, o peso do outro filho foi 3,3 kg, ela amamentou ele só por 4 meses, porque ela retornou para o trabalho dela, né? Percebe, então, ela tem presença de movimentação fetal, a apresentação está cefálica, os batimentos cardíacos fetais são 148, as mamas não têm alterações, o mamilo protuso, né? A dinâmica foi avaliada pela enfermeira de 4 contrações em 10 minutos e a duração de 35 segundos, Então, necessidades psicossociais. Então, ela mora com o esposo e o filho de 9 anos em uma casa própria de alvenaria e com saneamento básico.
tá? E ela chega um pouco ansiosa, até pelo estado, pelas contrações, pela dor e pelo momento dela, né? E necessidades psicoespirituais, ela crê em Deus. Bom, a educação para a saúde. Então, ela realizou 13 consultas de pré-natal na unidade básica próximo da casa dela, né? Ela foi imunizada para tétano, realizou as vacinas para gripe, a dose de hepatite B, ela fez 2 doses. Adequada capacidade para autocuidado e para apreensão das informações. Nega o uso de drogas lícitas e ilícitas, né? Ela tratou uma leucorreia com metronidazol no início da gestação. O teste rápido que as gurias fazem em todas as pacientes que entram no centro obstétrico foi não reagente. E o cúmbis indireto negativo e demais exames do pré-natal, ela não tinha alterações. A gente não colocou a tipagem sanguínea dela, que era O negativa aí. Tá? Aqui as condutas específicas da área do centro obstétrico, porque a gente tem as condutas de educação e as condutas específicas que a gente usa lá no centro obstétrico. Foi realizada a coleta das digitais maternas na folha padrão, que ela vai ganhar o bebê, já tem as digitais, já sai com a folha preenchida dali. Foi encaminhada para o banho de chuveiro, até para dar uma relaxada, para evoluir melhor o trabalho de parto. Foi realizado o aconselhamento pré-teste e teste anti-HIV também. Solicitada a presença do acompanhante no centro obstétrico, a paciente que elege o seu acompanhante, seja ele o familiar, ou seja, quem ela quiser que acompanhe o trabalho de parto, não especificamente alguém da família, ela que aceita quem ela quer que fique acompanhando ela até o final. Tá? A cama foi posicionada, a cama rebaixada e a campainha próxima, como é uma área de risco, tem que a gente dá todas as orientações quanto à prevenção de quedas, né? Estimulada a ingesta hídrica e a deambulação e a massagem para ela dar uma relaxada e para ela evoluir melhor o trabalho de parto. As condutas de educação é a prevenção de quedas, os direitos do paciente, a higienização, a identificação do paciente com as digitais e a pulseira de identificação dela. E já é feita a pulseira do bebê também, já ali, tá? Gerenciamento da dor também. Dieta líquida, a paciente não fica em NPO lá no centro obstétrico, ela fica com a dieta líquida sem resíduo. A evolução do trabalho de parto, as gurias orientam como é que vai ser evoluído o trabalho de parto, acalmam a paciente, o acompanhante, orientam tanto a gestante como o acompanhante. Os métodos não farmacológicos de alívio da dor que elas têm lá, que é a massagem, é o chuveiro, Rose, me ajuda aqui. A hidrobola, o cavalinho, tá? Técnica respiratória de relaxamento, manter o decúbito em lateral esquerdo quando ela estiver em repouso, porque ela não é obrigada a manter o tempo inteiro deitada, ela pode caminhar, deambular dentro do centro obstétrico. Livre movimentação e o direito à presença do acompanhante, que eles assinam um termo lá, né, Rose? O paciente compreendeu todo o processo, demonstrou entendimento, repetindo as informações e executando os exercícios de respiratório. Bom, aqui quais a gente, Carmo, quais os diagnósticos que a gente escolheria para sala de parto e parto em questão? Só vou acrescentar alguma coisinha assim, a pulseirinha que a gente faz lá do nenê é feita só no momento que a mãe entra para a sala de parto, então não é confeccionada antes, só um adendo, né? Tá? E também os métodos não farmacológicos, dependendo de como está a dilatação da paciente, por isso se ela é interna para colocar o misoprostol e não tem dilatação, a gente não vai colocar ela na bola nem no banho se não tem dor. A gente vai estimular os métodos não farmacológicos quando essa paciente entrar com dor, porque a tendência nossa assim, é diminuir a dor da paciente, para nós
ela tem que diminuir o desconforto desta dor. Que a dor, na realidade, tem que aumentar para poder haver dilatação. Então, que assim, dependendo de como ela está, quanto ela está de dilatação e quanto é a dor, a gente vai fazer oferecimentos para ela, numa hidroterapia, sempre acompanhada do acompanhante, né? Seja marido, quem ela, de escolha dela. Então, assim, vai ser feita a hidroterapia, ela vai deambular, tem as barras no quarto, tem as barras no corredor, ela pode caminhar pelo corredor, ela pode sentar na bola, fazer exercícios respiratórios. Então, tudo isso dependendo da dilatação que ela está e do grau de dor. Então, são feitos esses oferecimentos de métodos não farmacológicos, tá? Bom, de novo, então, eu convido vocês a fazerem, a se aventurarem nessa questão de levantar as hipóteses diagnósticas para essa paciente em questão. Vendo as gurias falar ali, eu penso que o principal ali é a dor aguda, né? Vamos lá, que a Denise já vai colocar no quarto. Acho que nesse momento não precisa nem justificar, né? Desconforto relacionado ao trabalho de parto. Conforto alterado, assim, então é desconforto. Quem mais? Quem mais se habilita? Coragem. Ansiedade. Mais alguém quer arriscar algumas coisas em cima daquilo que foi apresentado? E vocês veem que, na verdade, assim, essa é uma paciente muito tranquila, né? Uma paciente com pouca clínica, exceto o que traz mesmo a questão relacionada ao motivo da internação, né? E que, na verdade, às vezes a gente fica pensando, pô, mas a gente tem que de levantar os diagnósticos, porque às vezes é muito mais complexo a gente levantar diagnósticos para alguém que não tenha tanta característica definidora que nos levem a diagnósticos bem biológicos e tudo mais, né? Então, já que não tem mais nenhuma hipótese, Olga. Na hora que ela internou, mas a bolsa foi às 5, né? E ela internou às... Não tem horário aí. Isso. Então, Denise, tu pode ir passando, então. Então, vamos ver o que o pessoal levantou em termos de diagnósticos. Quer dizer, isso daqui, na verdade, são as características definidoras que a gente tira desse estudo, né? Para a gente pensar, assim, na verdade, eu deveria ter até colocado ele antes para facilitar o levantamento das hipóteses, né? E agora eu peço para a Márcia, então, continuar. Bom, então, foram baseado na anamnese e no exame físico da paciente, então a gente levantou essas características definidoras e fatores de risco. Os diagnósticos levantados para ela na sala de pré-parto e parto foi o conforto prejudicado relacionado aos efeitos do trabalho de parto, a ansiedade relacionada à ameaça ou mudança no estado de saúde e o ambiente hospitalar, e o risco de infecção por causa da ruptura das barreiras naturais dela, tá? Na verdade, o nosso estudo clínico é o nosso diagnóstico em foco, que a gente está querendo mudar, que é o conforto prejudicado relacionado aos efeitos do trabalho-parto. É uma discussão que vem há bastante tempo dentro do nosso PETI, dentro da COP, tá? E a gente está propondo uma mudança de diagnóstico.
Essa é a nossa prescrição de enfermagem que é feita lá desde quando a paciente interna lá no CO, tá? Com os nossos cuidados, isso eu vou falar depois. Então, nosso diagnóstico em si, que a gente mais se encaixa para essa paciente lá no CO, é o conforto prejudicado relacionado aos efeitos do trabalho de parto, e nós estamos propondo um novo diagnóstico que a gente foi contemplado, graças a Deus, para a área obstétrica esse ano agora, pela Ananda, tá, 2015, tá, que ela está em inglês, mas nós já traduzimos para fazer esse trabalho, essa nossa parte aqui, tá, que é a dor do parto relacionado à dilatação com fator de risco relacionado, dilatação cervical e expulsão fetal, que a Ananda propôs esses 2 fatores relacionados. Tá? Então, pela Ananda, pela horta, aonde é que se encaixa esse novo diagnóstico, que é a dor do parto, né? Esse é uma experiência, conforme a Ananda, uma experiência sensorial e emocional que varia de agradável a desagradável, associada com trabalho de parto e nascimento. Na horta, ele está no grupo psicobiológica e subgrupo percepção de órgãos e sentidos, conforme o nosso sistema de hoje aqui do HCPA está assim. E na Ananda, o domínio dele é o conforto e a classe é o conforto físico. Os resultados que a gente elencou para esse diagnóstico, conforme a NOC, que para a gente trabalhar esses resultados, é o nível da dor. O que é o nível da dor? É a gravidade da dor observada ou relatada pela paciente. Está no domínio saúde percebida, classe, estado dos sintomas, e os indicadores que a gente elegeu para trabalhar esse nível da dor são a dor relatada, a duração dos episódios de dor, a inquietação e as expressões faciais de dor. Tá? A escala vai de grave, substancial, moderada, leve ou nenhum. O outro resultado que a gente quer trabalhar é o conhecimento, que é o controle da dor. Conforme ela tem maior conhecimento sobre o estado controle da dor, ela pode controlar melhor a sua dor e evoluir melhor até o trabalho de parto. Então, o que é o conhecimento, controle da dor? É o alcance da compreensão transmitida sobre as causas, os sintomas e o tratamento da dor. Os indicadores que a gente elencou para esse é sinais e sintomas de dor e estratégias de controle da dor. A escala é de nenhum conhecimento, conhecimento limitado, moderado, substancial e amplo. E o outro resultado é o conhecimento sobre trabalho de parto e expulsão, tá? Que é o alcance da compreensão transmitida sobre o trabalho de parto e expulsão vaginal, que os indicadores que a gente elegeu foi estratégias para controle da dor, papel do acompanhante, que é muito importante a paciente estar acompanhada para alguém ajudar nesse processo, diminui muito a ansiedade. Os sinais e sintomas do trabalho de parto, quanto mais ela souber o que está acontecendo com ela, mais vai ajudar nesse processo. Os estágios do trabalho de parto e expulsão, a expulsão do bebê e a expulsão da placenta. Tá? Essa escala também vai de nenhum conhecimento, conhecimento limitado, moderado, substancial e amplo. As intervenções, para a gente chegar nesse resultado, a gente tem que fazer as intervenções conforme a NIC, para a dor do parto. Nas intervenções estão nos cuidados durante o parto, que é o monitoramento e controle do primeiro e do segundo estágio do processo de nascimento. E no pós-parto eu citei ali também, porque essa paciente vai ganhar o bebê e vai para a sala de recuperação depois, que é o monitoramento e controle da paciente que recentemente deu à luz a esse bebê. Está no domínio família e a classe é cuidados do nascimento dos filhos. Os cuidados, então, que a gente está sugerindo para a COP, conforme esse estudo clínico a gente estudou,
e vai estudar mais um pouquinho ainda, que estão, orientar, porque esses já estão no sistema. E a gente vai estudar mais um pouquinho para, conforme a NIC, acrescentar outro, conforme reunião com o PETI, depois a gente vai levar para a COP para colocar no sistema do hospital. Tá? Então, cuidados existentes no sistema são esses, orientar a paciente sobre, aí a gente acrescenta como complemento, né, o que a gente quer. Tá? Verificar sinais vitais, tranquilizar a paciente, estimular a deambulação, orientar sobre repouso em decúbito lateral esquerdo, proporcionar ambiente calmo, orientar a paciente e família, avaliar a dinâmica, os batimentos cardíacos fetais, a movimentação fetal, avaliar as perdas, orientar a técnica de relaxamento e respiração, orientar na conduta do período expulsivo, tá? E implementar os cuidados no preparo do parto. Pode passar, Lina. Promover a segurança e conforto, verificar os sinais vitais, tranquilizar a paciente para ela comunicar os sinais de dor, avaliar a característica, localização e intensidade da dor conforme a nossa escala aqui do hospital. Estimular a ingestão hídrica, né, para o paciente não vai ficar em NPO. Estimular a micção espontânea, a realizar a higiene perineal dela, orientar sobre as rotinas da unidade do centro obstétrico, oferecer os métodos alternativos da dor, que a Rose já falou. Os estágios do trabalho de parto, orientar contra a analgesia se necessário, né, porque nem todas as pacientes fazem analgesia lá, né, Rose? E implementar cuidados com a administração de medicamentos e estimular a ingestão hídrica. Nós temos uma geladeira no corredor do centro obstétrico e ali tem gelatina, tem suco, tem água e tem chá. Então, assim, se o familiar também quiser fazer o uso, também pode fazê-lo, mas ele é orientado, e também a paciente é orientada, aquela que está deambulando, a poder servir-se. Então, durante todo o trabalho de parto, ela pode alimentar-se com líquidos claros e líquidos, não pode ser pastosos, tá? Até porque, se por acaso, ela é considerada como sistema gástrico cheio, porque ela é grávida, né? Se por acaso tiver que fazer uma anestesia, alguma coisa assim de urgência. Então, tem essa possibilidade de ela tomar durante todo o trabalho de parto líquidos, até para ela não ficar muito tempo em NPO, até uma hipoglicemia, alguma coisa assim, né? Então, esses são os cuidados existentes no sistema que a gente já tem hoje, e a gente está propondo esses cuidados que tem na NIC, que é estimular a família a participar dos cuidados, o que eu botei asterisco aí, que nem sempre é a família que está junto, é um acompanhante, tá? Que a gente está propondo mudar, conforme a NIC é auxiliar o acompanhante, membro da família, a oferecer conforto e apoio durante o trabalho de parto, e estimular a presença de familiares, não só familiares, mas o acompanhante, e orientar a família sobre alternativas para alívio da dor. Tá? Orientar a gestante, o acompanhante sobre a indução do trabalho de parto, e na NIC está bem cumprido, eu não sei nem se vai dar para botar isso no nosso sistema, que é a indução do trabalho de parto, início com intensificação do trabalho de parto por meio de método mecânico ou farmacológico, está bem extenso até. Pode passar. Bom, como é que evoluiu essa paciente? Ela teve um parto vaginal com episiotomia, o nenê nasceu vigoroso, com um choro bastante forte, bem corado. Ele permaneceu pele a pele sob o colo materno e foi estimulado a primeira hora a amamentação, na primeira hora de vida. Recebeu cuidados na admissão, que é o banho, as medidas, o peso, a vacina da hepatite B e o CREDE. Essa paciente permaneceu 2 horas na sala de recuperação, logo que ela ganhou, e depois ela foi encaminhada para o IO. Isso depende muito da avaliação da paciente. Às vezes a paciente vai antes, às vezes da intercorrência a paciente vai depois. Mas mais ou menos a média é 2 horas que ela permanece na sala de recuperação.
e o esposo acompanhou todo esse processo de nascimento e cuidados ao RN. Bom, os resultados alcançados conforme a NOC, né? O nível da dor, então os indicadores que a gente elencou, dor relatada, a meta era 4, na admissão foi 2, porque ela internou com uma escala de dor de 9, ela estava com bastante dor, então foi substancial. Na sala de parto é grave, porque ela estava em período expulsivo, ganhando bebê, né? E na sala de recuperação ela ficou leve, né? Até porque quando a paciente chega na sala de recuperação, ela foi medicada com paracetamol e diclofenaco, então já amenizou um pouco a dor dela. A duração dos episódios de dor, a meta era 4, na admissão foi 2. Na sala de parto foi 2, né, substancial, e na sala de recuperação foi 4. A inquietação dela, a meta foi 4, na admissão ela foi 2, foi substancial, até porque ela estava com bastante dor, né. Na sala de parto foi 3, foi moderada, e na sala de recuperação, já que já tinha ganhado o bebê, já teve um nascimento, ela não tinha mais inquietação, ela já ficou mais tranquila, o nenê já nasceu, saiu a placenta. Expressões faciais de dor, a meta era 4, na admissão era 2, né? Na sala de parto foi moderado, porque ela estava ganhando bebê, tá? E na sala de recuperação ela não tinha mais face de dor. O conhecimento sobre o controle da dor, tá? Que é o conhecimento do trabalho de parto e expulsão. Então, a meta era 4 em todos os indicadores, tá? Sinais e sintomas de dor. Na admissão era 3, ela tinha um conhecimento moderado, até porque ela era segundo filho, tá? Então, ela já tinha um conhecimento prévio do trabalho de parto, porque ela ganhou um outro nenê, né? E ela era uma técnica de enfermagem também, tá? Então ela já tinha um conhecimento prévio sobre isso. Na sala de parto, baseado nas intervenções das gurias lá do CO, que ela foi bem orientada, a nossa meta dos sinais e sintomas passou para 4, e na sala de recuperação ela já tinha um amplo conhecimento do trabalho de parto e expulsão, porque ela já tinha ganhado o bebê também. As estratégias para controle da dor. A meta era 4, na admissão ela tinha nenhum conhecimento sobre o controle da dor, aí baseado nas intervenções ela foi orientada, aí ela passou para a sala de parto com conhecimento substancial, e depois nós chegamos na SR com conhecimento amplo. A expulsão do bebê, a meta era 4 também, na admissão foi para 3, né, conhecimento moderado. Na sala de parto ela ficou com conhecimento substancial, e na SR 5. A expulsão da placenta, a mesma coisa. E o papel do acompanhante, que a meta era 4, o acompanhante na admissão ele tem nenhum conhecimento, porque ele não tem conhecimento prévio, ele não assistiu o outro parto. Agora ele está acompanhando a mulher dessa vez, próximo, quem sabe ele já tem um conhecimento melhor. Tá. Na sala de parto ele já teve um conhecimento substancial, e na SR foi 4 também. Sinais e sintomas de trabalho de parto. A meta era 4, na admissão foi para 3, né, foi um conhecimento moderado. Na sala de parto 5, porque ela ajudou bastante, foi uma paciente bem tranquila no momento do parto, tá? E na sala de recuperação 5. Os estágios do trabalho de parto e expulsão meta 4, na admissão foi 3, um conhecimento moderado, na sala de parto 4 e na sala de recuperação 5. Bom, qual foi a contribuição desse nosso estudo clínico? Então, foi a discussão e a instrumentalização do grupo envolvido nesse trabalho todo, né, do Petit Comitê, tanto da UIO como do CO. A inclusão a gente está propondo a inclusão desse novo diagnóstico, a dor do parto, no sistema informatizado aqui do hospital, com fatores relacionados e características definidoras, e encaminhamento para a COP, né? E a gente, baseado nesse estudo, a gente
pensou num novo fator relacionado, que é a involução uterina, tá? Então, porque a dor dela, do parto, permanece ainda, apesar dela ganhar, o nenê vai para a sala de recuperação, mas esse útero vai continuar evoluindo e vai dando cólica, e a paciente vai continuar lá na UIO com a dor da involução uterina. Então, a nossa proposta com o PETI é encaminhar esse novo fator relacionado para a Nanda, para ser aprovado no novo livro depois de 2017, né? A bibliografia. Em relação a isso, acho que a gente teve uma manhã bem rica. Sim, é que lá na unidade, essa dor no parto a gente está propondo para modificação no centro obstétrico. Na UIO a gente vai permanecer com o conforto prejudicado relacionado que tem no sistema ao pós-parto, tá? Depois, futuramente, se for aprovado a involução uterina, quem sabe nosso novo estudo clínico pode ser para isso.
Ok. Mais alguém? Mais alguém gostaria de colocar alguma coisa? Bom, então eu queria comentar algumas coisas, assim, ó, de novo. Eu acho que essa forma de apresentação do estudo clínico tem podido mostrar, assim, até para nós, o quanto todo mundo está cada vez mais pensando de uma forma mais adequada em relação aos diagnósticos, né? Vocês viram de novo que a gente tem quase que tudo aquilo que foi levantado na vida real para essa paciente foi levantado aqui também. E aqui a gente vê que o que diferencia é aquela questão que é mais específica, que vai à acurácia, porque aqui falaram em dor e, na verdade, o grupo escolheu pelo conforto prejudicado, até porque nessa situação de nascimento, essa é uma longa discussão que vinha, que não é dor, que é um momento fisiológico e não sei mais o que, e que hoje a Nanda vem com essa questão bem específica. Então, bom, dor de parto, agora isso vai dar conta do recado, né? Então, assim, eu acho que elas trouxeram muito bem também, acho que a gente pode enxergar bem direitinho a questão dos resultados aqui também, e o quanto eu estava conversando com a Rose, o quanto a gente pode enxergar o trabalho da enfermagem através daquela escala dos resultados. Quando a gente olha aqui, deixa eu ver se eu volto aqui. Para frente, né? Aqui, ó, quando a gente olha aqui, assim, essas questões aqui, esses indicadores, são aqueles indicadores bem naquele momento, é para paciente com dor de parto. Que essa paciente não tinha nada mais, a gente viu assim que ela não tinha nada de que não fosse as questões bem relacionadas a questões fisiológicas, né? E ao mesmo tempo a gente tem muita intervenção de enfermagem, e isso pode ser muito bem avaliado e medido e nos valorizado como profissionais, né? Então, e olhe como vai alterando frente às intervenções de enfermagem. E essa questão aqui mais ainda, porque isso é conhecimento, né? Então, aqui foi colocado dois indicadores, porque era a mesma escala e os dois se referiam a conhecimento, né? Então, assim, até um das estratégias de controle da dor tinha nos dois, né? Então, acho que a gente consegue avaliar bem direitinho essas questões e mostra, acho que conforme a Fátima falou, o quanto a gente vem avançando em termos de saber dentro da instituição, né? Então,
Gostaria de agradecer mais uma vez esse trabalho, essa oportunidade de estar trabalhando junto aos PETIs e poder estar construindo junto essas questões dos estudos clínicos, que eu acho que é uma oportunidade ímpar, assim, de também a gente ir crescendo nesses estudos e crescendo nas relações interpessoais também, que eu acho que faz muito bem para todos, né? Então, se ninguém tem mais alguma colocação, eu gostaria de estar encerrando e agradecendo a participação. Agradecendo a participação de todos e solicitando as listas de presença, elas ainda estão passando. Só vou pedir que os apresentadores fiquem para nós fazer a foto do estudo, né, junto com a apresentação aqui, e que eles também têm que preencher na folha. E obrigada a todos e um bom dia.